Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcelo Maia, sou professor da UF. Vou apresentar para vocês esse trabalho, Times Cruzados e o Domínio de Engenharia de Software. A motivação desse trabalho, ele começa ali em 2013. Eu estava ministrando a disciplina de Engenharia de Software e insatisfeito, né, com a metodologia, né, básica que nós utilizávamos, e seria seguir, né, os livros tradicionais, livros de texto tradicionais, Somerville ou Pressman, e fazer exposição conceitual desses assuntos, né, em sala de aula e cobrar nas provas esses respectivos conceitos, né. Essa metodologia, eu acho que hoje já é uma unanimidade, né, que é uma metodologia, apesar de os conceitos serem importantes, é uma metodologia que não mostra, de fato, não passa para os alunos, de fato, a experiência, prática que eles precisam ter em relação à engenharia de software moderna. Então, nesse mesmo ano, eu tive a felicidade de participar do ICSE, em São Francisco, e lá estava tendo um workshop, o Chase, onde até encontrei amigos, né, o Gerosa, Leonardo Murta, o Igor Steinmacher, o Igor Wizzi, estavam lá, me apresentaram o Chase, né, que são cujo foco são os aspectos humanos e cooperativos em engenharia de software, né. E no ICSE também teve uma empresa tour, né, um city tour nas empresas do Vale do Silício, né, onde a palavra-chave foi trabalho em equipe, né. Então, isso me fez refletir bastante, né, se aquele modelo tradicional de ministrar os cursos atendiam essas necessidades de mostrar para o aluno a importância do trabalho em equipe. Como que o trabalho em equipe vai fazer sentido na cabeça do aluno? Porque uma coisa é você falar, olha, é importante trabalhar em equipe, existe dificuldade de comunicação. Outra coisa é aquilo fazer sentido para o aluno na atividade de engenharia de software. Então, como incorporar esse trabalho em equipe? Né? Eu até coloquei aí um logo do nosso CBSoft do ano passado, né, 2022, as pessoas reunidas ali em equipe, né? E esse modelo antigo, né, do trabalho em grupo, então, a disciplina de engenharia de software, basicamente, ela era, tinha um trabalho do curso, trabalho para ser desenvolvido durante o curso. Esse modelo antigo aplicava um grupo pequeno, né, onde os alunos rodavam parte do ciclo de vida, né, eles estavam os requisitos de um sistema, projetavam um sistema pequeno, implementavam parte do sistema, faziam os testes. Um trabalho típico aí de um curso de engenharia de software. O grupo pequeno era para permitir uma avaliação individual, né, dos alunos do grupo, né, evitar aquele problema dos grupos grandes, onde alguns alunos fazem quase tudo e a maioria não faz quase nada. Então, eu adotava grupos pequenos. Mas, já que o trabalho em equipe é essencial, não tem como fugir de um grupo grande, colocar os alunos para trabalharem em grupos maiores, né? Então, é a chance real, né, para exercitarem essas, esses conceitos de trabalho em grupo. E aí, em 2014, eu decido aplicar um curso, fazer um curso onde a gente adotaria o trabalho de um grupo grande, onde grupo grande, eu estou chamando um grupo de 6 pessoas, pelo menos é grande, mas não tão grande assim, né? Tem que ter pelo menos 6 pessoas, né? Melhor do que o grupo pequeno, que eu chamava de 2 ou 3 pessoas. É, e aí, nesse trabalho, eu defini os requisitos do sistema, né? Os alunos definiam a metodologia que eles iam seguir, em geral, eles aplicavam interativo incremental, porque na época a gente ensinava, dava um enfoque maior em RUP. Sugeria eles usarem o Open Project, era uma ferramenta de gerenciamento de projetos open source, offline, era desktop, uma ferramenta desktop, né, para eles fazerem o gerenciamento de projeto, porque, como o trabalho, o objetivo era exercitar esse trabalho em grupo, gerenciar o projeto era uma parte importante da avaliação do trabalho. E eles tinham que entregar algum código funcional. Entretanto, algumas limitações apareciam nessa abordagem, né? Como o próprio professor, eu defini os requisitos, não tinha muito desafio de comunicação, de elicitação dos requisitos, né? O uso dessa ferramenta desktop não foi muito efetivo, né? Porque, por ser o desktop, o compartilhamento entre os membros do grupo era mais complicado. Também eu fazia uma avaliação no final do curso. Os alunos desenvolviam o trabalho no decorrer do curso e a avaliação era só feita no final e faltava feedback, né, para os alunos, né? E os testes também não foram conduzidos de maneira sistemática. E aí, em 2021, voltei a ministrar disciplina e aí eu resolvi fazer melhorias nesse curso, né? Então, aquele problema dos alunos não buscarem pelos requisitos, os requisitos já virem mastigados pelo professor, eu mudei isso. Os alunos poderiam escolher o sistema e, portanto, a gente, no objetivo de simular essa busca pelos requisitos pelos alunos, né? As entregas
elas passaram a ser incrementais, ao invés de ser aquela entrega só no final do semestre. Então, as entregas eram mensais e, portanto, eles obtinham esse feedback do professor. E, ao invés de usar uma ferramenta de gerenciamento de projeto offline, essa ferramenta eles usavam em 2021, né, nós já tínhamos bastante recursos online disponíveis e, tipicamente, os alunos usaram Trello. O Scrum acabou sendo, eles poderiam escolher a metodologia que eles quisessem, em geral, o Scrum foi a opção preferida, né? Entretanto, a escolha do sistema não resolveu o problema de licitação dos requisitos, ou seja, porque eles faziam a definição dos requisitos, eles escolhiam o sistema e faziam a definição dos requisitos. Como eles próprios faziam a definição dos requisitos, qualquer requisito serve, porque quem vai validar aqueles requisitos se eles estão de fato corretos, né? Eles podem ajustar os requisitos à vontade deles, então qualquer requisito serve. Então, isso foi uma coisa que não funciona muito bem. E isso foi o ponto central que nos motivou essa ideia principal que nós estamos trazendo para cá, que são a ideia dos times cruzados. Nela, os grupos, nós tentamos simular essa interação cliente e engenheiro de software, cliente e analista de requisitos, principalmente, tá? Mas não só na análise de requisitos, a gente vai ver também. E aí, como que nós fizemos isso? Ou seja, um grupo ele deixa de ter aquele papel exclusivo de desenvolvedor, de engenheiro de software. Um grupo ele passa a ser cliente também. Então, como que nós propusemos isso, de um grupo ser ao mesmo tempo cliente e ao mesmo tempo desenvolvedor? Então, um grupo ele vai ser cliente de um sistema A, que um outro grupo, 2, vai desenvolver aquele sistema A. E ele vai desenvolver um sistema B, que é o outro grupo que vai ser o cliente daquele sistema B. Então, com isso, a gente pode simular essa interação do cliente e o engenheiro de software. Nós observamos que isso, de fato, possibilitou emergir esses problemas de licitação de requisitos, de comunicação. Esses problemas de comunicação eles apareceram. E era isso que a gente gostaria que de fato aparecessem esses problemas de comunicação, para eles entenderem como é difícil, né, essa questão de licitar os requisitos. Entretanto, ainda essa abordagem, essa segunda mudança incremental, tiveram algumas limitações. A escolha do sistema pelos clientes complicou porque os alunos desconheciam o domínio. Então, eles escolhiam um domínio bancário, mas não conheciam sobre banco. Então, é difícil isso. A comunicação cliente-desenvolvedor também ela ficou mais limitada às primeiras entregas, né? Eles citavam os requisitos e depois faziam essa comunicação cliente do sistema A com o desenvolvedor do sistema A, mas somente no início. A gente gostaria que essa comunicação transcorresse ao longo do projeto. E as atividades de teste envolveram apenas os papéis dos desenvolvedores. Com isso, nós propusemos mais uma mudança incremental. Ao invés dos alunos escolherem o domínio do problema para definir um sistema, eles tinham que escolher dentro do domínio de engenharia de software. Então, eram propostos 4 sistemas, né, pelo tamanho dos grupos, né, teriam 4 grupos, e os sistemas eram sistemas de gerenciamento de requisitos, sistemas de gerenciamento de projeto baseado em Scrum, sistemas de rastreamento de bugs, de gerenciamento de testes. Então, ao mesmo tempo que a gente ensinava os conceitos, esses conceitos de engenharia de software na disciplina, eles tinham que implementar um sistema para aqueles conceitos que eles estavam aprendendo. Isso foi bastante efetivo, né? E os clientes também participaram mais efetivamente na definição dos testes e na validação do sistema. Foi o que foi uma limitação anterior. Entretanto, ainda sobraram algumas questões, né, que os alunos não se aprofundaram muito nas características desses sistemas, porque o professor, eu, no caso, fazia uma breve introdução, mas não esgotava o assunto, né? Inclusive, isso gerava um desafio, né? O quanto que eu fazia essa introdução do assunto para os alunos poderem começar a trabalhar e interagir, né, já desde o primeiro mês, mas também não esgotar o assunto para poder, no tempo certo, falar a respeito daquilo ali completamente. Então, esses foram desafios. A comunicação do cliente e desenvolvedor ficou também limitada às primeiras entregas, mas eles já começaram a falar mais de testes e, no final, houve um processo de validação. E as entregas dos clientes, uma coisa que a gente observou, e essa foi a principal limitação que a gente pretende resolver no futuro, é que como precisa ser intercalado a entrega do cliente com a entrega do desenvolvedor, porque o cliente vai e entrega, a gente faz um assessment ali, uma avaliação. E depois o desenvolvedor tem que ter um tempo para pegar aquela entrega do cliente e poder trabalhar em cima. Então, a gente, na última mudança, a gente fez essas entregas cliente e desenvolvedor ao mesmo tempo, e eles ali dentro daquela sprint ali do Scrum, eles tinham que intercalar isso. Então, fazer essas entregas intercaladas ajudaria nisso. Então, com isso, as lições que nós aprendemos foi que é importante ter esse working code sendo entregue, isso é uma coisa que não pode ser perdida.
Liberdade para escolher a metodologia também foi uma boa ideia, apesar que a maior parte deles escolhem Scrum. Scrum foi uma boa ideia, casa muito bem com esse contexto das entregas mensais. Os times cruzados funcionaram muito bem, né? O objetivo de cumprir essa dificuldade de elicitação de requisitos por meio da dificuldade de comunicação entre cliente e desenvolvedor, isso apareceu de fato muito bem. E as entregas intercaladas é uma das coisas que a gente vai ter que promover para o futuro. E também o domínio de engenharia de software como entrega foi bastante positivo. Tá? Então, é isso. Eu agradeço a audiência de todos e fico à disposição para dúvidas aí no meu e-mail, marcelo.maia@ufbr. Muito obrigado.